Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esta manhã de segunda-feira, o seu dia, este dia, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Nós vamos iniciar hoje o livro de Lamentações, que contém aí 5 capítulos. Hoje nós vamos falar de 3 capítulos e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos chegar lá no nosso desafio de ler a Bíblia em um ano, tá certo? Vamos lá então, aqui o livro de Lamentações. Esse livro também é do livro Jeremias, do profeta Jeremias, que acabamos de ler agora no último sábado, né? O profeta Jeremias, que também é um homem de Deus, que escreveu aqui esse livro de Lamentações. Então, ele profetizou num tempo muito difícil. Sua profecia foi de juízo contra a nação por causa da sua idolatria, por causa da injustiça social e de todo o pecado que o povo tinha feito, virando as costas para Deus. E agora nós vamos ver aqui este livro, que é o livro das Lamentações, esse profeta que também é conhecido como um profeta chorão. Aqui no capítulo 1 até o capítulo 3, que vai ser a nossa leitura de hoje, eu quero mostrar que o propósito destes capítulos do 1 até o 3, do livro de Lamentações, é expressar a dor e o lamento pela destruição de Jerusalém. Eu quero lembrar que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele vai entrar em Jerusalém e ele vai destruir completamente. Então Jeremias vai destacar aqui, Nabucodonosor vai destruir completamente a cidade. Então Jeremias ele vai destacar a desolação da cidade, o sofrimento do povo, tudo resultado do pecado. Olha que situação, por isso que nós temos que vigiar. O verso 1, no capítulo 1, ele começa com uma descrição vivida da cidade de Jerusalém. Ele mostra aqui que esta cidade era cheia de vida, agora solitária, desolada, que parecia uma viúva, no verso 1 até o verso 2, que diz assim, olha só, do capítulo de Jeremias, diz assim, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva que antes era grandiosa entre as nações, que era princesa das províncias e agora se tornou-se uma escrava. Amém? Então, olha só como ele começa descrevendo aqui este capítulo, falando que era cheio de glória, e agora parece uma viúva, uma escrava, né? Então aqui do verso 1 ao verso 2, ele já começa aqui com um forte lamento pela destruição da nação. Do verso 2 até o verso 5, o autor ele lamenta aqui o estado da cidade e tenta mostrar que o impacto da desobediência e do pecado. Tudo por conta da desobediência e do pecado dessa cidade. Então, ele fala aqui que as ruas estão vazias e os portões abandonados e o povo chora por causa da severidade do julgamento divino. Então, o pavio de Deus, ele é longo. Deus, ele é paciente. Mas chega uma hora que vem o juízo, né? E aí nós vamos perceber aqui o julgamento de Deus, que aos olhos do povo, que eles estavam chorando, porque eles estão achando o julgamento severo demais. Mas aí eu preciso lembrar a todos vocês que lá no livro de Jeremias, como nós falamos aqui, né? E muitas vezes esse povo recebeu muitas oportunidades. Por tantas vezes que Deus falou com profetas, com homens e mulheres de Deus, mas eles não quiseram dar ouvido. Então essa cidade aqui,
Eles não quiseram dar ouvido e nem muito menos se arrepender. E do verso 9, a cidade reconhece que o seu sofrimento é consequência dos seus pecados e que a ira de Deus se abateu sobre eles por causa da sua desobediência. Do verso 8 até o verso 9, nós vamos ler aqui para vocês, do verso 8 ao 9, Jerusalém cometeu graves pecados e por isso tornou-se impura, e todos os que honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesmo geme e se desvia deles. A sua impureza prende-se às suas saias. Elas não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendentemente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Então, olha que situação aqui do verso 8 ao 9. Então você vai perceber aqui que Jeremias, ele usa Jerusalém como uma figura de uma mulher, e não é a primeira vez que ele descreve isso, que a cidade de Jerusalém, aqui nos versos seguintes, nós vamos ver que o capítulo vai continuar com um apelo, com a compaixão e reconhecimento que o Senhor Jesus trouxe esse sofrimento sobre a cidade devido à rebeldia e o pecado de todas as pessoas. Do verso 12 ao verso 15, e isso fica aqui claro e evidente para toda a nação. E o capítulo 1 ele termina aqui mostrando o impacto dessa destruição, que faz com que agora eles clamem por justiça e por vingança de Deus sobre aqueles que destruíram Jerusalém. Mas também Deus ele usa a Babilônia, mas também a hora da Babilônia ela vai chegar, como também de Nabucodonosor e todos que estão fazendo mal. Então o capítulo 2, ele começa assim. Eu quero ler esse versículo, já vamos para o capítulo 2, que começa assim, ó. Senhor, cobriu a cidade em Sião com uma nuvem da sua ira. Lançou-se por terra o resplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou o chão, desonrou o seu reino e os seus líderes. Amém? Então o capítulo 2, ele começa, tá aqui essa expressão aqui do dia da ira. Então aqui a Bíblia vai repetir e falar sobre isso, o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor. O propósito aqui do capítulo 2 é descrever essa extensão do julgamento de Deus sobre Jerusalém, sobre todo o povo de Judá, exaltando aqui a destruição do templo e a magnitude da ira divina. Por isso a Bíblia vai nos alertar que terrível coisa é cair na mão de Deus. Então você, quando era incrédulo, lá fora você brincava e teve a mão de Deus que te resgatou. E agora que você conhece a palavra de Deus, qual é a mão que vai te resgatar? E terrível é a mão de Deus, né? Então aqui é como a gente sempre fala, que Deus é longânimo e o seu estupim é longo. Mas quando vem a ira, só resta o juízo. Então nós vemos aqui que este livro vai detalhando sobre o julgamento severo de Deus sobre Jerusalém, mostrando como Deus derramou sua ira sem piedade, destruindo tanto o templo como os palácios da cidade. No verso 2 do capítulo 2, diz assim: sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Sem piedade, não tem conversa, porque quando eles receberam a mensagem, eles não deram ouvido, eles viraram as costas. Então aqui, desde o momento que Deus tirou a nação lá do Egito, nós vimos aqui isso lá no início, no livro de Êxodo, que Deus vem alertando o povo.
alertando: não segue o caminho dos outros deuses, não se prostra para outros deuses, não pratica injustiça. Então aqui havia todo o trabalho de Deus, que eles andassem de uma forma correta, e Deus foi falando por meio do profeta, após profeta, mas eles não deram ouvido. Não deram ouvido, e eles continuaram. Então o capítulo aqui continua e destaca aqui como que Deus retirou o seu favor dos limites de Israel. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus. Não perca o favor de Deus, que isso daqui é muito forte. Então aqui foram usados os seus limites como instrumento da sua ira. O verso 3 ao verso 5 vai mostrar isso. Então, o maior juízo de Deus é quando ele retira da pessoa a presença dele, quando ele retira a sua mão, né? E perdemos aí o favor de Deus. O verso, está aqui o verso 6 até o verso 7, mostra aqui a destruição do templo e a destruição como particularmente foi dolorosa, pois o lugar onde Deus habitava e o povo cultuava, né? Então foi totalmente arrasada toda a adoração do povo de Israel em Jerusalém. Então aqui no templo, que era, né, a teologia deles aqui era tudo voltado para o templo. Então, sem o templo, eles ficavam sem este lugar para adoração. Então aí vamos ver aqui a condição desesperadora de Judá. Ele vai enfatizar aqui especialmente o sofrimento das crianças que perecem de fome nas ruas. O que os pais plantaram, as crianças estão colhendo agora. Fome na rua. Os pais plantaram, os filhos estão agora colhendo. Talvez você está aqui nesse desafio com a gente, comigo, né? E eu pergunto para você, qual é a semente que você tem semeado para sua família colher? Então viva a fé. Viva a fé. Então Deus aqui, a Bíblia fala, de Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Vamos para o último capítulo de hoje, o capítulo 3, lembrando que Lamentações são 5 capítulos. Qual é o propósito aqui? É expressar o sofrimento individual do autor Jeremias, refletindo aqui o sofrimento coletivo de Jerusalém. Ele afirma aqui que ao confiar no caráter e na misericórdia de Deus. Então, o capítulo 3, nós temos aqui muitos versículos repetitivos e também que nós repetimos muito e também bonitos e muito fortes, né? Ele vai falar aqui que esse capítulo 3 aqui é pessoal, ele é um capítulo reflexível, muito legal aqui, porque ele mostra aqui o clamor de Jerusalém e ele começa com o autor expressando o seu sofrimento e a sensação da ira de Deus. O autor aqui é Jeremias. Então, quando a gente fala aqui que o autor é reflexível, porque ele mostra o clamor de Jeremias. Jeremias mesmo assim clamava. Então ele começa aqui expressando o seu sofrimento e a sensação da ira de Deus. Jeremias, como porta-voz da profecia, ele sofreu perseguição, ameaça de morte, foi preso injustamente, passou necessidade, tudo porque foi fiel à visão de Deus. E quando nós somos fiéis à visão de Deus, nós passamos também por muitas coisas, né? Aqui, ele foi fiel à visão de Deus, estava dando, ou seja, toda essa destruição que Jeremias viu aqui primeiro, do que todo mundo, esse lamento, tamanha dor, porque como profeta, ele vendo toda a cidade sendo destruída, arruinada, era muita dor, muito sofrimento que ele estava vivendo ali no momento. Foi o porta-voz que anunciou toda a destruição. Então, esse capítulo é muito reflexível, que a gente tem que ter esse pensamento. Os demais capítulos
também, e aí nós vamos ver que com todo esse discurso vai mudar muita situação aqui, uma dramática história. Está aqui no verso 1, que eu quero, verso 21, que diz assim no capítulo 3. Isso daqui é algo muito dramático, muito forte. Está aqui no verso 21 do capítulo 3. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor de Deus, e que somos consumidos, e que não somos consumidos, pois a sua misericórdia é inesgotável. Eu não falei que esse capítulo aqui tem muitos versículos lindos e que nós repetimos, e um deles é esse. Está aqui, eu tenho que lembrar daquilo que me traz esperança. Lembra daquilo que te traz esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, porque a sua misericórdia, ela se renova dia após dia. O povo, do verso 1 até o 18 do capítulo 21, nós vemos um clamor pessoal, né? Então o autor aqui, ele lembra da misericórdia de Deus e por isso ele não é destruído. Ele fala de esperança e o texto continua onde Jeremias vai declarar sua esperança, que a esperança dele está no Senhor, apesar das dificuldades, das lutas que ele está vivendo, mas ele coloca toda a sua confiança em Deus. E ele termina aqui com oração de arrependimento e de apelo. Amém? Então, nós terminamos aqui mais 3 capítulos. A gente acorda, fica com essa voz aqui. Mas vamos em frente, vamos na fé. Porque amanhã nós já vamos terminar aqui o livro de Lamentações. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E até amanhã, se o nosso Deus permitir. Até mais.